Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Mas o fato é que o Matheus Bidu não comete a falta. E aí a bola sobra pra ele, o Everton se joga no chão e o Bidu, ele domina a bola, puxa ela pra frente dele de perna direita, tira do goleiro e chuta em cima. É um gol de uma frieza que poucos atacantes têm. Matheus Bidu. Esse mesmo que renovou o contrato essa semana, até o fim de 2027. Merecidamente. Esse que estava quase negociado no começo do ano passado e que também é titular naquela arrancada de 9 jogos e 9 vitórias consecutivas do Corinthians na reta final do Brasileiro, que tira o time da zona do rebaixamento e classifica para a Libertadores. Ele, Matheus Bidu, que começou oscilando esse ano, perdeu a vaga para o Angileri, aquela coisa toda, que também foi importante no Paulista, tudo certo. Mas hoje, o Matheus Bidu é titular. Assim como o Mateuzinho, porque quando a gente recorre a Léo Maná, Félix Torres ali, aí o Mateuzinho, no primeiro jogo, dá uma assistência perfeita para o gol do Memphis e construir a vantagem do Corinthians sobre o Palmeiras para o segundo jogo. Dupla de zaga mantida, laterais super bem, à frente da área. Ranieri, um verdadeiro leão no primeiro jogo e nesse também, mas tem um cara que jogou mais do que ele nesse jogo. Chama-se José Martínez. O Martínez provocou a expulsão do Aníbal e jogou uma enormidade defensivamente e ofensivamente. Ele correu, ele voltou, ele marcou, ele cercou, ele estava em todas as partes do campo. E aí o Aníbal Moreno ainda faz o favor de dar uma cabeçada lá Zidane no Materazzi, inacreditável, na frente do Daronco, que o Daronco olhou para onde vinha a bola no exato momento que dá a cabeçada. É chamado pelo VAR e não tem o que fazer, ali é expulsão. Também não tem que reclamar o Palmeiras, nem do gol e nem dessa expulsão. Se isso muda o jogo, claro que muda, mas o Palmeiras é tão cascudo que ele não fez nenhuma troca, ele se reorganiza sem mexer suas peças. Ele perde o seu primeiro volante, mas ficando mais com a bola, ele obviamente tentaria a partir de então não ser tão ameaçado, não correr tantos riscos, mas isso não aconteceu, porque o Corinthians foi muito estratégico nisso também. E eu já vi muito treinador se atrapalhar em superioridade numérica. Já vi, muito. Não foi o caso. O Corinthians soube explorar. Nas escapadas do Yuri, com o Rodrigo Garro tentando muitos passes em profundidade, muitas vezes errando, mas é do jogo, porque o Garro é o cara que tenta o passe diferente, mas um Garro se movimentando muito. Cara, é difícil dizer quem jogou mal no Corinthians. O André Carrilho, até o segundo tempo, quando ele cansa, eu acho que ele estava bem, fazendo um jogo até melhor do que ele vinha fazendo, controlando a bola. O Carrilho é o cara da respiração, né? A bola vinha nele, o Corinthians com a vantagem, ali ele desacelerava o jogo. Ele faz aquela volta no marcador em que o cara fica tentando encontrar a bola e ele descolando o passe, a bola volta para ele, aí ele tenta uma jogada de novo, ele vai meio que orquestrando o jogo e ali ele vai ganhando tempo, ele vai desacelerando, ele vai pausando o jogo, ele vai respirando, e esse é o Carrilho. O Carrilho é capaz de fazer isso num jogo tão tenso e intenso como é um derby de Copa. E ele conseguiu. Quando cansou, foi substituído. E aí entrou depois Breno Bidon e tudo mais. Mas o Corinthians tem um time titular fantástico. Esse time que o torcedor conhece do 1 ao 11, ele é fabuloso. O problema é quando você precisa de alternativas. A lesão do Memphis no primeiro tempo, ela assusta por isso. E aí entra o Romero, que não vive uma boa fase. Entrou com moral, o Garro deu até a faixa de capitão para ele. Mas ele entrou bem. Ele entrou fazendo aquela pressão no goleiro, deixando o Yuri mais flutuando, solto para uma bola que vinha ele atacar o espaço. Mas o Romero atrapalhou o zagueiro, o Romero marcou essa saída de bola, cercou. Ele não fez nada assim tecnicamente brilhante, mas eu acho que ele entrou bem envolvido com o jogo. Entendendo o que o jogo pedia naquele momento. E jogo de Copa, você sabe, não se joga, se ganha. O Corinthians jogou e ganhou. E jogou muito bem, cara. Jogou muito bem, marcando. E com essa solidez defensiva falada, você não acha, cara, grandes defesas do Hugo. Você vê chute a média distância, esbarrando em cima dos jogadores do Corinthians, ou passando ao lado da trave. Quando a bola vai no gol, o Hugo tá lá.
Mas você não viu bola na pequena área, você não viu construção do Palmeiras chegando, entrando, tabelando, fazendo 1-2. Não tinha como, porque o Corinthians estava muito bem postado. Os caras estavam muito bem posicionados. O Gustavo Henrique jogou demais. E ainda é premiado com um golaço de cabeça, fazendo 2-0 para decretar de vez a classificação do time. O André Ramalho, cara, mais posicionado, no segundo tempo, tem uma bola esticada para um jogador do Palmeiras, não lembro exatamente quem era, e ele não é tão veloz, mas na experiência ele vai no basquete, cara. Ele fica entre o jogador e a bola, diminui a passada e o cara não consegue chegar. Porque se ele fosse apostar a corrida, ele não ia ganhar. O Hugo estava saindo, mas a bola ia chegar antes. O cara ia chegar antes na bola. E ele vai no corpo, ele vai na experiência, ele consegue fazer a cobertura. Muito bem, André Ramalho. Muito bem, Gustavo Henrique. Muito bem os laterais. Muito bem os volantes. Muito bem os meias. E os atacantes? O Yuri brigou, como sempre. Tá? Não faz sentido. Porque ele não é barato. Ele já é velho. Velho não, né? 32 anos não é velho, mas por um time que precisa baixar a faixa etária, tá? Mais do mesmo, né? Igual o Fábio tá dizendo aí, mais do mesmo. E um valor alto. Enfim, aí o pessoal pergunta, você queria quem aí? Alguém perguntou aí, né, no chat. Cara, eu sou super a favor do Caio César. Por quê? Porque o Caio César é um jogador jovem, 21 anos, poderia vir com uma opção de compra no futuro pela frente, né? Foi bem no Curitiba, e o Vitinho não foi titular e não foi bem em lugar nenhum, tá? Então, assim, é um jogador que era até motivo de piada lá no Flamengo, né? Enfim, mas o Corinthians está contratando, os exames médicos, né, vão ser feitos aí acredito que já nesta quinta-feira, deve ser anunciado em breve, tá? Mas o Vitinho é esse jogador aí, né, para a reserva do Corinthians, que eu acho caro, tá? Acho caro. Eu acho que um reserva hoje devia estar ganhando aí uns 400 mil, realidade do futebol, né? 400, 500 mil no máximo, tá? Um reserva bom. Igual, por exemplo, eu elogiei a tentativa do Caio César, pagando 450 mil, metade do salário dele. E, aliás, eu falei que valeria a pena o Caio César até se pagasse 800 mil por mês, 800 e pouco, que é o salário dele, entendeu? 21 anos, beleza, não chega a nem 1 milhão. O Vitinho é mais caro, e é um jogador que é extremamente duvidoso, tá? Extremamente duvidoso. E ainda o Corinthians está negociando com outros, né? O Esgaio também é realidade, tá? Pro Ricardo Esgaio, né? Vem mais alguém, precisamos de um lateral direito. O Ricardo Esgaio tem muita chance de jogar no Corinthians. Claro que depende, né, da liberação lá do esporte, mas ontem a mesma fonte que me cravou o Vitinho, falou que só dependia dos exames médicos para ser jogador do Corinthians, me disse que o Esgaio está bem adiantado também, e é só se o esporte realmente não liberar que ele não vai ser jogador do Corinthians, mas no Corinthians há uma confiança grande em relação ao Ricardo Esgaio, tá? Eu não entendi, né? Não vou nem falar do lateral lá do Vélez, nada. Se for para trazer o Esgaio também, não traz ninguém. A não ser que esse rapaz seja muito bom e chegue para ser titular do Corinthians, tá? Entendeu? Então, velho, né? Essa é a questão hoje, né? Envolvendo aí o Corinthians. Vitinho, né? Está realmente aí contratado, claro, dependendo, né, dos exames médicos, tá? Agora, o que é curioso, né, velho? Acho que também pela influência, né? Pela influência. Quando é jogador que passou pelo Flamengo, o Corinthians tem uma facilidade de contratar, né, velho? Que é incrível. Passou pelo Botafogo, Vitor Sá, aí não tem facilidade de contratar. Passou por qualquer outro time, passou pelo Fluminense, não tem, mas passou pelo Flamengo, a gente tem uma facilidade de contratar que é brincadeira, né? Vamos de Michael, então, verdade.
Salve, fiel corintiana! Bom, gente, até agora nada da renovação do Gustavo Henrique, né? Não sei se pelo menos da minha parte aí eu tô agindo por emoção, né? Mas, gente, o cara fez 2 jogos seguidos aí sendo decisivo aí em campo, né? E no último ele fez gol, né? O cara é zagueiro e fez gol, gente. Nem o Yuri tá fazendo gol ultimamente. Então o Gustavo Henrique tá fazendo, né? Então, ao meu ver, é uma decisão racional o Fabinho Soldado aí preparar, né, a renovação dele, né, machucado, né, isso aí tem que ter o aval do presidente, né, que atualmente é o Osmar Stabile. E lembrando, gente, que amanhã tem a votação do Augusto Melo aí, né, se ele vai ou não voltar. Eu acho muito difícil ele voltar, ok, minha visão aí, mas não é impossível não, tá? Bora ver aí o que, é que vai rolar. O Stabile até o momento está fazendo um bom trabalho, né? Mas vamos ver aí o que é que eles vão decidir com eles lá, né, gente?